Eu sou a professora Eloine e hoje nós vamos estudar sobre ondas eletromagnéticas. Mas o que são as ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas são as vibrações no espaço. Elas são qualquer sinal que é transmitido de um ponto a outro, sem interferência e com velocidade indefinida. As ondas elas ocasionam perturbações no espaço e elas são propagadas por uma fonte emissora. E essas ondas elas se propagam tanto no espaço como na Terra. Elas ocorrem devido à eletricidade e magnetismo que estão entrelaçados, certo? As ondas eletromagnéticas, elas são perturbações que ocorrem em um meio que, ao ser atingida por um obstáculo, elas apresentam diferentes fenômenos ondulatórios. Vocês sabem o que são ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas são umas formas de propagação que eles utilizam meios materiais tanto na Terra quanto no espaço. E o ser humano ele acabou se apossando disso e utilizando as ondas eletromagnéticas para diferentes formas no uso do seu cotidiano. As ondas eletromagnéticas, elas são a forma de entrelaçamento mais complexa entre o campo elétrico e o campo magnético. Esses dois campos, quando eles se entrelaçam, eles formam a onda eletromagnética. E elas podem ser luz visível, que é a luz branca, como a luz do sol, e luz invisível, que são os raios gama, os raios X e os micro-ondas. Como as ondas eletromagnéticas são utilizadas no nosso cotidiano? Elas estão presentes na comunicação, como em celulares, computadores, sinais de notebooks, sinais de Wi-Fi, na internet. Elas estão também interligadas no nosso cotidiano em exames médicos, como raio-x e ressonâncias magnéticas. Elas também estão entrelaçadas em nosso cotidiano na TV, no rádio, no micro-ondas, na antena, em controles remotos de portões, de carros, em controle de televisão. Todos esses objetos que nós utilizamos em casa, no trabalho, na escola, eles produzem ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas são oscilações formadas por campos elétricos, são essas ondas vermelhas, e por campos magnéticos, que são as ondas azuis, e elas se entrelaçam e formam a onda eletromagnética. Os pontos mais altos da onda são os vales, onde são medidos aqui o comprimento de onda pela letra grega lambda. Essa letra representa o comprimento de uma onda, certo? E essas ondas, elas se propagam em um meio material e também no espaço. Elas não necessitam somente de um meio material, elas se propagam no espaço também. E elas transportam somente a energia e não a matéria. As ondas eletromagnéticas, elas podem ser transversais. Por quê? Porque a vibração é perpendicular à direção de propagação. Ou seja, quando eu pego uma corda, eu estico a corda e eu faço o movimento de balançar a corda, o que acontece? Eu balanço a corda em uma direção e a onda ela vibra na mesma direção de propagação. Então, ela é perpendicular à direção de propagação. As ondas elas podem ser periódicas e estacionárias. As periódicas elas são ondas que se propagam com o mesmo comprimento de onda durante um intervalo de tempo. Por exemplo, as ondas do coração e as ondas sonoras. Essas ondas periódicas, elas oscilam com o mesmo comprimento de onda e os tempos, além dos comprimentos de onda serem o mesmo, os tempos também são iguais, certo? E as ondas estacionárias, elas possuem um padrão de oscilação estacionária formado através da superposição de uma onda com frequências semelhantes que se propagam na mesma direção, só que em sentidos opostos. As ondas estacionárias, elas têm o mesmo sentido de direção, por exemplo, ele pode ser na horizontal e na vertical, certo? Então, ela tem o mesmo sentido, tanto horizontal quanto vertical, mas elas se propagam em direções opostas. Uma vai para um lado e uma vai para o outro. As características da onda. A onda possui algumas características. A amplitude, que corresponde à altura da onda, marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio da onda até a crista. A amplitude é a altura da onda. Depois eu vou demonstrar na imagem a seguir para vocês bem especificamente essas características.
A velocidade, que depende exclusivamente no meio em que ela está se propagando, e a velocidade ela pode variar de acordo com o meio. Na água, ela tem uma velocidade, na terra, ela tem outra velocidade, e no ar, ela é muito mais rápida. E a frequência, que é a medida de oscilações completas que essas ondas realizam a cada intervalo de tempo. A medida ela é medida na unidade de medidas pela unidade Hertz, certo? E a velocidade é a velocidade com que a onda se propaga em um meio e a frequência é o número de oscilações que a onda realiza em um determinado tempo. O comprimento de onda é o espaço pelo qual a onda se propaga até que se forme uma oscilação completa. É também a distância entre as cristas e os vales. Então, a frequência e o comprimento de onda, eles estão interligados. O comprimento de onda é a dimensão da onda, o comprimento em que a onda vai se estender. O período é o tempo que uma onda precisa para realizar determinada oscilação. E as cristas são os pontos mais altos e os vales são os pontos mais baixos. Aqui na imagem a gente vai detalhar as características da onda eletromagnética ou de qualquer onda. O comprimento de onda ele é medido de uma crista a outra ou de um vale a outro. O comprimento de onda é representado pela letra lambda grega, que é o nome chamado de lambda, é uma letra grega. A é a amplitude e F é a frequência medida em hertz. E o tempo de uma onda ele é medido em segundos. Os pontos mais altos de uma onda, como eu já havia falado, são as cristas. E os pontos mais baixos são os vales. Então, a onda ela vai fazer a oscilação. No ponto mais alto, ela é a crista. No ponto mais alto, ela é o vale. O comprimento da onda é medido pela letra A. E a frequência, que é o tempo, é a frequência com que uma onda oscila em um determinado período de tempo. As fórmulas das ondas são essas três, certo? A fórmula do período, que é T é igual a 1 sobre F, ou seja, o tempo, que é o período, ele é 1 dividido por F, que é a frequência. E a velocidade é representada por V igual a lambda vezes F. A velocidade é o comprimento de onda multiplicado pela frequência, certo? E a frequência? A frequência é a quantidade de eventos que acontecem dividido por um determinado período de tempo. As ondas, elas possuem algumas naturezas. As ondas mecânicas, que se propagam em meios materiais, que pode ser na água, pode ser no ar, pode ser na terra. E as ondas de matéria, que são as ondas que se propagam entre as partículas, os átomos, os elétrons. E as ondas eletromagnéticas, que são as ondas que nós estamos estudando, que se propagam tanto no vácuo quanto na Terra, tanto na Terra quanto no espaço. Elas se propagam em meios materiais ou em meios não materiais também. O espectro eletromagnético. Nesse espectro eletromagnético, possuem ondas de baixa frequência e ondas de alta frequência. As ondas de rádio, as ondas micro-ondas e a infravermelho são ondas de baixa frequência, porque são ondas mais longas. Então, como elas são mais longas, demoram mais tempo para realizar as suas oscilações, elas são ondas de baixa frequência que não prejudicam tanto a saúde. Só que a onda infravermelha ela não pode ser visível ao olho nu, porque ela pode prejudicar a visão do ser humano. E a luz visível, que pode ser a luz do sol, também é uma luz que a gente pode receber a radiação dela, mas dependendo dos horários, porque tem um certo horário em que ela é mais prejudicial e ela pode causar um câncer de pele no ser humano. E as ondas de alta frequência são as ondas mais estreitas, são as ondas ultravioleta, raio-x e raio gama. Essas ondas a gente não pode ficar muito exposto à radiação dela, porque elas acabam prejudicando a nossa saúde. Algumas aplicações a gente vai ver agora, essas aplicações das ondas eletromagnéticas no nosso dia a dia. Vamos começar por aqui. As ondas com frequências baixas. Você pode observar que nas ondas de baixa frequência temos as antenas de rádio, antenas de satélites, antenas de comunicação.
Temos os computadores, os celulares. Nas ondas de rádio nós temos o rádio, a TV, o celular. Nós temos as ondas de baixa frequência aqui, o micro-ondas que a gente utiliza na nossa casa. Temos também ainda a radiação infravermelho, que é aqueles controles remotos, controles de carro. Temos também a luz visível, ainda está em uma baixa frequência, mas ela já está aumentando um pouquinho. Então, ela é benéfica, né, para a nossa saúde. E aí vemos para cá para o lado da ultravioleta. A radiação ultravioleta, você tem que ver ela com um protetor, né, um óculos apropriado, porque senão ela vai prejudicar a sua visão. Temos as ondas raio-x, que já são ondas que são mais estreitas, com altas frequências, e temos as ondas raios gamas. Essas ondas são prejudiciais à nossa saúde, então a gente não pode estar muito exposto a essas radiações. Vamos ver agora algumas aplicações das ondas eletromagnéticas em situações do nosso cotidiano. Na comunicação sem fio, nós temos no rádio, na TV, em aparelho celular, satélites e Wi-Fi. Na medicina, como já foi falado, em ressonância magnética e no raio-x, certo? Na meteorologia e sensoriamento, no uso de satélites que são equipados com sensores, e esses satélites eles vão coletar os dados sobre a superfície da Terra e sua atmosfera. E em cozimentos e aquecimentos, nós temos em casa o nosso micro-ondas. E em estudos espaciais, eles são utilizados em telescópios, capturas, diferentes faixas do espectro eletromagnético. E na iluminação e na visão, nós podemos ter a nossa visão, né, que a gente vê a luz do sol e tudo mais, e através de lâmpadas incandescentes, fluorescentes. Então, essas aplicações todas a gente vivencia no nosso dia a dia das ondas eletromagnéticas. Todas essas situações nós já passamos por alguma delas em nossa vida. Temos o micro-ondas em casa, temos uma TV, um rádio, já passamos por exames médicos como raio-x e radioterapia, por exemplo, ou então ressonância magnética. Já sabemos que os satélites eles capturam dados do espaço, então todos essa lâmpada do nosso porte, a lâmpada da nossa casa e a nossa própria visão, todas elas estão envolvidas com ondas eletromagnéticas. Os impactos que essas ondas acabam causando para a nossa sociedade, para a nossa vida. Elas podem causar mutação genética, o aumento do câncer, certo? Quando elas podem acabar prejudicando, né, o desenvolvimento de alguns seres, como peixes, como anfíbios, e elas podem causar incidência de câncer na nossa pele, no nosso corpo, ou a gente vai ingerir alguma radiação em uma água contaminada, ou comer um alimento contaminado, ou através da nossa pele mesmo, que está muito exposta à luz do sol. Aqui a imagem, né, que pode representar essa mutação genética e a incidência de câncer, e a radiação ela vai atacar, né, ali, prejudicar ali o DNA das células e causar tumores, e também ela vai matar as células e aí ela vai acabar prejudicando a nossa saúde. Aqui a imagem, né, de um início de um câncer de pele. Então, muitas pessoas têm essas manchas no corpo e pensam que são apenas sinais, mas que, na verdade, são derivadas ou são consequências das radiações que a gente anda exposta ultimamente ou no dia a dia. Elas também podem causar, essas radiações, elas podem causar alterações nas atividades eletromagnéticas do organismo e podem prejudicar para nós dor de cabeça, palpitação, insônia, cansaço, dores no corpo e muito mais, certo? Então, essas ondas eletromagnéticas, elas emitem radiações que podem ser prejudiciais à nossa saúde e cabe a nós ter um certo cuidado para se proteger. Elas também causam distúrbio no fluxo de íons de cálcio, que pode afetar o crescimento das crianças e dos adolescentes. Nossas crianças, nossos adolescentes também estão vulneráveis a essas radiações. E elas podem, além de tudo, ter o acúmulo radioativo, né? Porque as pessoas elas não sabem o momento certo de jogar, o local certo de jogar. Elas jogam ali no lixeiro da sua casa, o carro do lixo leva e descarta em algum lugar da cidade. E aí vai contaminar o ambiente, vai contaminar a floresta, vai acabar prejudicando a saúde de tanto dos seres humanos como de animais e vai acabar causando um desequilíbrio ambiental, como na foto mostra. Uma TV jogada na rua,
da cidade, ainda uma cidade grande, e um computador jogado dentro de um rio, que vai acabar poluindo esse ambiente, né? Prejudicando a nós mesmos e os animais. Essas ondas, além de prejudicar o ser humano, de contaminar o meio ambiente, também podem desorientar o voo de algumas aves, porque elas vão interferir ali na cabeça desses animais, na visão, e eles acabam ficando desorientados, podem cair, né, e com a queda se machucar ou até morrer. Então, quais são as medidas conscientes que você pode tomar para diminuir esse lixo radioativo, para diminuir a poluição radioativa, a poluição dos equipamentos que utilizam ondas eletromagnéticas? Você pode levar esse lixo até um local de coleta, que aqui em Santarém tem alguns locais de coleta, e aí você pode ir lá entregar esse lixo, ao invés de você descartar na sua rua, na sua cidade ou em algum ambiente próximo da sua casa. Aqui temos uma logo. Bora tirar esses eletrônicos do fundo da gaveta. Ou seja, ao invés de você deixar lá jogado, lá dentro da sua casa, acumular e depois jogar na rua ou no lixeiro, você pode entregar em um local de coleta. Medidas conscientes. Temos a campanha de descarte correto de resíduos eletrônicos. Aqui em Santarém, certo? Ali na São Sebastião, no centro da cidade. Você pode levar lá esses equipamentos. E você pode também procurar outros pontos de coleta. Aqui tem outro ponto de coleta que é o ponto de coleta de lixo eletrônico, certo? Então você pode acabar descartando esses eletrônicos, esses materiais radioativos que emitem ondas eletromagnéticas, em pontos de coleta, né? Sendo medidas conscientes que você vai tomar, tanto para você quanto para a sociedade. E aqui são as referências que foram usadas para desenvolver esse trabalho para vocês, essa aula expositiva. E aqui os materiais que vocês vão consultar para estudar o artigo, os efeitos da radiação eletromagnética na vida do ser humano, que está disponível nesse site. E vocês vão assistir esse vídeo que fala de uma experiência que será uma experiência feita com celulares que irão demonstrar a utilização das ondas eletromagnéticas. Agora que vocês já observaram quais são as características, como é produzida uma onda, como as ondas eletromagnéticas estão envolvidas no nosso dia a dia, vocês irão assistir esse vídeo e preparar um debate. Vão fazer anotações sobre o vídeo e preparar um debate para a próxima aula, onde vocês irão fazer a relação do conteúdo abordado, ondas eletromagnéticas, com a situação do cotidiano que vocês estão vivenciando. Muito obrigada pela atenção. Ei, professor, agora eu vou te apresentar uma experiência sobre ondas. Física. A minha experiência, o meu tema são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são ondas que não precisam de um meio material para propagação. São ondas, por exemplo, o sinal do telefone, a radiação do micro-ondas através de ondas. A minha experiência é muito simples, muito fácil de fazer. Eu vou precisar de 2 aparelhos telefônicos em perfeito estado de funcionamento e um simples pedaço de papel alumínio, que você encontra em qualquer venda. Primeira coisa, eu vou testar esse aparelho para ver se o funcionamento dele está em ordem. Estou chamando, vamos ver? O aparelho está chamando. No fio pode ver perfeitamente. Perfeito estado. Beleza. Agora, aqui, quando eu simplesmente acionei esse telefone, as ondas puderam passar sem nenhuma dificuldade no perfeito estado, como acontece em qualquer meio normal, digamos assim. Agora, eu vou tentar acionar esse telefone, ligar para ele, quando ele estiver dentro, embrulhado pelo papel alumínio. Vamos ver se as ondas eletromagnéticas irão passar até esse aparelho. Ele pega o telefone, embrulha ele em papel alumínio. Vamos tentar agora, hein? Só um momento. Tá vendo? Não chama. Só tentando conectar. Ele fica tentando mandar ondas. Mas não consegue, tá vendo? Tá vendo, professor?
Com essa experiência, a gente chega à conclusão que as ondas eletromagnéticas não conseguem passar pelo papel alumínio, porque elas batem no meio metálico do próprio papel alumínio, como o nome já fala, e voltam, e vão para lugar nenhum. Então, o telefone não consegue acionar outro quando ele estiver dentro do papel alumínio. É uma experiência muito simples, mas que me ajudou muito a entender sobre o tema de ondas. Ficou muito interessante mesmo. Muito obrigado aí. E é isso. Fica para a próxima agora.